Boa noite, pessoal que está chegando agora. Bem-vindos à nossa live. Vamos falar sobre possibilidades de encontrar sentido no trabalho em plena situação de crise, em plena situação de pandemia. Estamos aguardando a nossa convidada, que é uma psicóloga, logoterapeuta de Curitiba. Está entrando aqui. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. Boa noite. Às lives do Núcleo de Logoterapia G3, onde nós falamos de vários temas sobre logoterapia. E hoje, atendendo a pedidos, né? Muita gente perguntando sobre isso, a gente vai falar sobre sentido do trabalho. Perfeito. Priscila, conta um pouquinho da tua experiência. Legal. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Simone. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui contigo, né? Uma pessoa que eu admiro muito, você e o Francisco, né? Já tive aí a alegria de poder estar juntos, enfim. Então, para mim é muito bom estar aqui, né? Boa noite para as pessoas que estão chegando também. Também adorei que você aceitou o convite. Ah, imagina, conta comigo. Eu acho que quando a gente fala de contribuir, fazer a diferença, esses convites são mais que bem-vindos, né? Então, me apresentando então para as pessoas aí que ainda não me conhecem, né? Só que de Curitiba, hoje tá um frio. Eu tava falando com a Simone, a gente amanheceu hoje com 5 graus aqui, mas enfim, nós sobrevivemos. E eu sou psicóloga, a minha especialidade aí é clínica e também organizacional. Então, especificamente aí, eu fiz formação aqui pela UVEF, no entanto que foi onde a gente se conheceu, né, Simone, Francisco. Eu também fiz a minha formação pela UVEF. Legal, né? Olha só, eu brinco assim que o Frank nos uniu, né? Sim. O Frank e é um caso de amor. E o Falcão. Sim, com Que certeza. grande trio. Não, e vindo, é inevitável, né? O Viktor Frankl, ele une pessoas aí muito do bem, né? Com um propósito muito nobre. Então, assim, fiz a formação pela UVEF aqui em Curitiba, né? Então, sou especialista em logoterapia e trabalho especificamente na área do sentido do trabalho, porque tem muito a ver com a minha realidade, né? Então, por que a logoterapia ela apareceu na minha vida? Porque num determinado momento, né, do início da minha carreira ali organizacional, digamos assim, eu comecei a questionar o sentido do meu trabalho. E foi onde, enfim, chegou o momento da minha caminhada, que eu acabei fazendo algumas mudanças no meio do percurso. Então, comecei trabalhando em RH de algumas corporações, aí migrei para o consulto, dei o meu grito de liberdade, né? Fui empreender. Então, hoje eu sou empreendedora e trabalho prestando serviço para as empresas, aí sempre levando o olhar da logoterapia especificamente, né? E hoje, inclusive, sou professora ali da disciplina de sentido do trabalho, né? Na UVEF, então para mim é muito bom falar sobre isso, né? Porque tem a ver com a minha busca que hoje, enfim, consegui encontrar tão procurado sentido do trabalho, né? Hoje me considero uma pessoa realizada, enfim, e ajudo pessoas a também encontrar esse lugar, né? Ajudo corporações e ajudo pessoas a encontrar esse lugar. Então, estou aqui para poder contribuir aí. Então, esse é o grande tema, né? O sentido do trabalho também é a minha área de pesquisa, e eu te convidei porque eu sei que é a sua área de pesquisa e de atuação. E o que eu quero te perguntar é, neste momento que a gente está vivendo essa pandemia, esse enfrentamento da Covid-19, o que você tem ouvido dos seus pacientes, em primeiro lugar, e o que você tem ouvido dos seus clientes corporativos, em segundo lugar?
Legal. Então vamos lá. O interessante é que eu brinco que a gente tem um lugar privilegiado quando a gente está no consultório, porque ali a gente fica totalmente despido de qualquer julgamento, enfim. Então a gente tem um lugar muito privilegiado mesmo. E o que eu venho percebendo, assim, Simone, a gente tem eu vejo que tem vários olhares, assim. Então, uma das falas que mais me chamou a atenção, assim, e que eu me surpreendi, eu achei muito lindo quando eu ouvi, foi assim, poxa, eu esperei a minha vida toda por esse momento, no sentido de fazer uma oportunidade onde a pessoa pudesse fazer a diferença, ela pudesse usar tudo aquilo que ela se preparou durante anos para poder colocar a serviço de. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, uau, eu falei, que consciência, né? Que nível de profundidade, que nível de consciência mesmo, né? De responsabilidade. Então, tem desde de pessoas assim que estão enxergando, nesse momento, estão vendo assim, poxa, que forma que eu posso me colocar a serviço, até as pessoas assim que acabam sofrendo interferências externas. Então, eu tenho pacientes assim que perderam o emprego, que a redução da carga horária caiu pela metade, e, consequentemente, o salário caiu pela metade. Tenho pacientes que o salário foi congelado, não perdeu o emprego, mas o salário foi congelado. Então, a pessoa ela acaba olhando para as suas próprias necessidades em primeiro lugar, o que também, né, a gente não está aqui, não é uma crítica, mas é simplesmente, assim, olhares diferentes, né? E aí, assim, quando bate essa questão das necessidades básicas que a gente fala, né, a pirâmide de Maslow, ela fala muito disso, né, de suprir as necessidades básicas. Então, tem muita gente que está olhando, né, para a sua segurança econômica, enfim, mas também tem aquelas pessoas que estão olhando para fora, né, apesar de estar num momento de sofrimento, de angústia, estão olhando para, poxa, que oportunidade que eu estou tendo agora. E sobre os meus clientes corporativos, assim, o que eu venho observando, né? Tem clientes e clientes, né? Mas um em específico, assim, eles têm um nível de colaboração e de interconectividade entre eles, que eles se cuidam, eles se preocupam uns com os outros. Poxa, como é que a gente pode fazer para ser sustentável nesse momento? Então, aqui em Curitiba, a gente está tendo muitas ações, assim, por exemplo, eu vejo assim, né, agora não falando especificamente dos meus clientes, mas de uma realidade que a gente vem observando das corporações, que é assim, poxa, a Boticário, por exemplo, né, é uma empresa que ela está disponibilizando o álcool em gel para todos os hospitais aqui de Curitiba. E, poxa, isso é uma ação assim que chama muita atenção. Que você vê assim o quanto as pessoas não estão necessariamente olhando agora pelo caminho, né, da linha de produção. Mas assim, poxa, é um momento que agora a gente precisa se solidarizar. É um momento que a gente precisa se unir. Como é que eu posso servir a minha comunidade, servir a minha cidade nesse momento. Então, tem sido muito interessante assim, ver os movimentos, né? Tanto do indivíduo, quanto de uma corporação, quanto de uma sociedade. E, Priscila, o que você entende que é o ponto de diferença, né? O ponto da diferença entre uma postura e a outra postura, seja da pessoa pensando em si mesma, ou a pessoa no papel do empresário, pensando na empresa ou pensando na coletividade. Que lugar é esse, que ponto é esse que faz essa diferença? A pergunta que não quer calar, né? O que eu observo, Simone, que assim, ó, às vezes vem muito dessa diferença, né, entre o lado do funcionário e o lado do empresário. Mas eu vejo assim que eu tenho pacientes que são assim diretores de grandes empresas que assim tiveram que demitir pessoas. E que estão, assim, em estado de sofrimento. Elas falam assim, Pri, eu não estou demitindo pessoas, eu estou demitindo famílias.
Então, assim, o que acontece, né? Então, tem desde aquela pessoa, assim, que, ok, né? Temos que passar por isso e vamos lá, até as pessoas, assim, poxa, tem um cenário novo, a gente está tendo que aprender a lidar, mas eu estou falando de ser humano, eu estou, né, tendo que aprender. E, assim, vai muito da atitude perante aquilo que a pessoa está enxergando. Então, tem desde aquela pessoa que, ok, eu também estou sendo impactado por toda essa crise, eu também estou passando por uma situação de privação, mas uma das formas de talvez eu sofrer menos é olhando para o lado, é olhando para o outro. Enquanto que tem outras pessoas que olham assim, não, tá num nível de sofrimento às vezes tão grande que assim, poxa, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para encontrar outra renda? Como é que eu posso fazer para encontrar outra forma de me manter nesse momento? Porque eu tenho toda a família. Então, assim, tem pessoas que estão olhando para a sua dinâmica familiar. Porque tem pessoas ali que dependem dela. Então, assim, é muito delicado, assim, esse movimento, né? Porque a gente está falando aí de impactos profundos, né? Tanto em pessoas quanto em corporações. Mas o que eu percebo muito é assim, a decisão, a atitude que a pessoa toma diante daquilo. Então tem uma frase muito forte, né? Para quem conhece Viktor Frankl, já deve ter ouvido falar, né? Não importa o que te aconteceu, mas a forma como você vai lidar com aquilo que te aconteceu. Então ele falava muito disso, né? E aí nesse momento a gente vê muito disso, né? Maravilhoso. Eu também entendo que a questão é a atitude, né? A atitude que você decide tomar perante a situação que você enfrenta. E é uma situação de sofrimento. Inegavelmente, a situação que nós estamos vivendo é uma situação difícil, é de sofrimento, onde nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Muitas vezes você começa o dia de uma maneira e as notícias vão acontecendo, vão se sucedendo. Quando chega no fim do dia, o cenário é muito diferente. Agora, o que você pode nos sugerir como um caminho para encontrar sentido, um sentido do trabalho, mesmo num cenário caótico como esse que a gente está vivendo agora? Legal, pergunta boa, hein? E o que acontece? Eu acho que o primeiro ponto, antes de mais nada, é que as pessoas acham que o trabalho é uma tábua de salvação para encontrar sentido. E aí, se ela perde o trabalho, é como se ela perdesse o sentido da vida dela. E aí eu acho que está o ponto-chave, sabe, Simone? Porque o que acontece? Tem desde os empreendedores, os empresários que tiveram que, às vezes, fechar, né? Que tiveram que... eu tenho, por exemplo, no prédio onde eu tenho um consultório, a gente tinha uma amiga minha que ela tinha um café e ela teve que entregar o café e tá mandando currículo para se restabelecer. Então, assim, tô tendo que me reinventar, né? Como empreendedora, como empresária, infelizmente não deu certo, né? Porque aqui em Curitiba estavam tendo restrições muito grandes com cafés, enfim, a questão do distanciamento, e ela não se enquadrava. Aí o que acontece? Ela teve que se reinventar. Ela poderia ficar naquela situação de reclamação, de lamúria, de cair num desespero, de poxa, meu negócio não deu certo. Não, ok, fechei, vou mandar currículo e vamos para frente, né? Então o que acontece? Quando muitas pessoas, a gente vê que o nível de desemprego aumentou assim absurdamente, né? Eu sou empreendedora, a minha renda é variável, então vem de vários lugares, a gente, como empreendedor, está tendo que se reinventar. Então, o que a gente observa, assim, sabe, Simone? Que acho que o primeiro ponto que eu quero trazer, assim, para a gente poder ter clareza, é que enquanto eu atrelo o sentido da minha vida a um único lugar, no caso, o trabalho, porque normalmente a gente atrela quem nós somos, aquilo que a gente faz. Então, quando eu perco, ou quando eu estou restrito de fazer aquilo que eu domino, aquilo que é minha expertise, aquilo que é o meu potencial, é como se eu deixasse de existir. Então, eu perco a minha identidade. Então, o que eu vejo? Que daí muitas pessoas acabam caindo num vazio, assim, meu Deus, minha vida perdeu sentido. Não, você perdeu teu trabalho, calma.
Tua vida não perdeu sentido porque você talvez não está trabalhando como antes, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso aí. O segundo ponto é entender que o trabalho é diferente de emprego, né? Trabalho é aquilo que eu crio, que eu faço, que eu deixo para o mundo, que pode ser remunerado ou não. O emprego, ok, né? Eu sou contratado de uma empresa, eu tenho carteira assinada, eu tenho aonde ir trabalhar, eu tenho as minhas tarefas, a minha rotina, que são coisas diferentes. E o que acontece, assim? O que eu venho observando das pessoas que estão próximas de mim, né? E eu tenho pacientes, assim, que, por exemplo, tem o caso de uma paciente em específico que antes da quarentena já fazia 2 anos que ela estava desempregada. Então a gente conversava muito assim, né? Poxa, mas você não está privada de trabalhar. Você está privada de um emprego, mas você não está privada de trabalhar. Mas assim, aí a gente vai entrar num outro ponto, que é assim, qual que é a ideia que a pessoa tem de trabalho? Às vezes a pessoa ela fala assim, não, trabalho é emprego. Não, calma, são coisas diferentes. Uma coisa é eu ganhar dinheiro, outra coisa é eu fazer dinheiro. Então, quando a gente atrela a ideia a trabalho, trabalho gera uma liberdade. Só que a liberdade gera, ao mesmo tempo, um compromisso, uma responsabilidade muito grande. Então, poxa, então o que eu posso usar daquilo que eu sei, da minha expertise, daquilo que eu adoro falar, e usar a favor da sociedade, da comunidade, e, quem sabe, monetizar isso, rentabilizar isso. Então, eu acho que o primeiro ponto principal, Simone, é entender, assim, essa diferença, porque senão a gente fica apegado, assim, tipo, a minha vida só vai voltar a ter sentido quando eu voltar a estar empregado, porque a situação está complicada, eu não consigo emprego. Então, poxa, será que não é possível a gente repensar nossa relação com o trabalho? Né? Novas possibilidades e entender assim, Priscila, mas poxa, eu não estou conseguindo, sei lá, rentabilizar o meu trabalho. Mas quando a gente fala de sentido do trabalho, a gente fala assim de criar algo, de realizar algo. E isso, às vezes, eu posso fazer enquanto cidadão, enquanto membro de uma comunidade. Enfim, agora é o momento da gente usar a nossa criatividade. Só que o que acontece? Quando a gente está num momento de profundo apego e desespero, a criatividade ela se esvai, né? Então, acho que o ponto principal, assim, que eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo é pensar assim, poxa, qual que é a relação que eu tenho com o trabalho, né? Necessariamente eu só vou ser produtivo tendo um emprego? Será que através, né? Será que aquilo... Tem um cara que eu sigo que ele é muito incrível, assim, né? Que é o Ícaro de Carvalho. Ele fala assim, poxa, do que você mais gosta de falar? Do que assim, tipo, não precisa te pagar que você vai... Do que você adora falar, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto de falar de bicho. Eu gosto de falar sei lá, de gato, de cachorro. Beleza, então, será que não... Quais são as possibilidades de você trabalhar diante desse cenário? Às vezes as pessoas não conseguem reconhecer aquilo que poderia trazer um significado para a vida delas. Então, nesse momento, eu vejo que tem muitas pessoas que estão refletindo e repensando a sua relação com o trabalho. Porque antes estavam naquele ritmo tão frenético de rotina louca, e acorda, toma café, vai trabalhar e volta aí segunda, e terça, e quarta, e quinta e sexta, que agora é o momento onde a gente está... o mundo desacelerou e as pessoas estão tendo mais possibilidades, estão mais reflexivas. E aí vem aquela pergunta, né? Poxa, será que a vida que eu vivo faz sentido para mim? E normalmente atrela ao trabalho, né? Isso é impressionante como as pessoas já vai direto para o trabalho, né? Então, tudo isso que você está falando é maravilhoso. Eu sigo essa mesma linha de pensamento que você, mas eu quero mostrar aqui um livro que com certeza você conhece, que chama-se Prisioneiro dos Próprios Pensamentos, que é de um logoterapeuta chamado Alex Patakos, que foi o primeiro livro sobre o sentido do trabalho que eu li, que quem me indicou foi a professora Sheila Rabuski. Isso eu li foi esse livro também. lá quando eu fiz a minha pós-graduação.
E ele questiona isso, exatamente esse ponto, né? E tem uma coisa muito interessante sobre esse livro, que o prefácio desse livro é do Dr. Viktor Frankl. E o Dr. Viktor Frankl, ele deu muito estímulo para o Alex Patakos, que é um logoterapeuta. Eu não sei se ele é psicólogo, isso eu não tenho certeza. Mas é um logoterapeuta, ele é grego, mas ele mora muitos anos nos Estados Unidos. E o Dr. Frankl, ele dizia, Patakos precisa publicar isso, porque até então tinha pouquíssima gente que pesquisava sentido do trabalho. É verdade. O mundo está precisando dessas informações que você tem aí. Então, ele escreveu o prefácio, e o prefácio já vale a pena ser lido. Aliás, eu sou uma apaixonada por prefácios, né? Eu adoro ler prefácio, porque o prefácio é o melhor de tudo. É verdade. E esse aqui é precioso, né? Mas, enfim, o Alex Patakos, ele fala exatamente isso. Você precisa abrir um novo leque, uma nova possibilidade para você mesmo e entender trabalho como aquilo que você cria, como ato criativo, como aquilo que você coloca no mundo, né? A maneira como você expressa a tua potência no mundo, como você é produtivo, que foi a maneira que você falou. E esse expressar potência, esse ser produtivo, pode vir através de uma colocação profissional, de um contrato de trabalho, de um emprego, de uma carreira, mas não apenas. Isso é uma das facetas da manifestação da tua criatividade, do teu potencial criativo, não é? E o que você está dizendo muita gente está encontrando, já encontrou, claro, sentido no trabalho e sentido na vida em várias situações, mas está encontrando neste momento fazendo outras coisas, manifestando a sua potência em outras frentes, em outras iniciativas que não necessariamente vinculadas a um emprego significativo ou a um emprego satisfatório, que talvez hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, não seja possível. Mas o fato de que não é possível hoje este emprego significativo ou esse emprego satisfatório não quer dizer que não seja possível nunca. Sim, talvez não perfeito. seja possível agora, porque agora é uma situação inusitada e que está afetando o planeta Terra todo. Todos os países estão sendo afetados. A economia como um todo está sendo afetada. Então, isso não é um problema do meu estado ou da minha cidade ou do meu país. Isso é uma situação que estamos vivendo todos juntos. Mas já superamos muitas. Quantas situações o mundo já superou? Quantas guerras o mundo já superou? Quantas epidemias o mundo já superou? Esta vai ser mais uma. Então, se a gente consegue ver as coisas de uma forma mais ampla, a gente tem mais possibilidades de lidar, mais possibilidades de enfrentar, mais possibilidades de reagir. Se eu fecho o meu campo de visão, e a Elizabeth Lucas fala muito disso, do campo de visão, mas se eu fecho o meu campo de visão e eu só vejo o que tem para hoje, o aqui e agora, fica muito pequeno, fica muito apertado. Restringe demais. Então, assim, o aqui e agora é desafiador. O aqui e agora é realmente difícil. Talvez eu não possa ter a satisfação completa de tudo aquilo que eu investi na minha carreira, em tudo que eu aprendi, em tudo que eu desenvolvi. Você falou dessa pessoa que abriu um negócio, mas teve que fechar um negócio. Agora, isso não quer dizer que tudo aquilo que ela sabe sobre empreendedorismo, ela não vai poder utilizar. Se perde. Ela pode utilizar amanhã, de repente acontece alguma coisa. E uma das coisas que é interessante, assim, Simone, de entender é que o passado, ele é o nosso maior professor. Então, é importante a gente olhar para as situações que a gente já superou. Então, assim, que momentos em que eu fui acometido
por situações inusitadas e que eu tive que me reinventar. Então, assim, é olhar para o passado como uma referência dos momentos em que você conseguiu passar, conseguiu transpor, conseguiu superar. Não significa que não vai haver sofrimento, mas significa que, apesar do sofrimento, eu consigo continuar. E uma das analogias que eu gosto de fazer muito é que, assim, a gente é que nem um saquinho de chá. A gente só descobre a força o quão forte nós somos quando colocados na água quente. Então a gente está tendo uma grande oportunidade de se descobrir. E talvez isso a gente nem sempre tem o hábito de trabalhar o autoconhecimento para descobrir todas as nossas forças, todos os nossos potenciais, as nossas habilidades, a nossa capacidade criativa, a nossa habilidade de se reinventar. Então, amanhã, eu recebi hoje um link de uma paciente que vai ter, teve hoje, vai ter amanhã, inclusive, que parece que é um congresso online das emoções. E amanhã o Domênico De Masi vai falar. O Domênico De Masi, ele é um cara fantástico, ele fala do ócio criativo. Então, existe uma diferença muito grande entre o tédio e o ócio criativo. Quando eu estou no momento, eu preciso do ócio para poder respirar, para poder colocar a minha cabeça no lugar e, tipo, abrir possibilidades. Por quê? É o que a Simone falou, quando a gente tá naquela rotina frenética, às vezes eu tô com a minha visão limitada, eu tô olhando só aquilo na minha frente. Eu tô olhando aqui, ó, só o coronavírus, eu tô olhando só essa crise, só os impactos financeiros, só as minhas restrições. E, de repente, quando eu paro e, pô, calma, quais são as possibilidades que todo esse cenário tá me trazendo para eu, lá na frente, usar... Isso é incrível. E, assim, uma das coisas que é bacana da gente pensar também é assim, que até eu tava... Agora eu tô fazendo um grupo de estudos, inclusive, do livro Em Busca de Sentido, e tem uma passagem que foi bem interessante, assim, que ele fala, será que a gente pode usar... tudo isso que a gente está vivendo agora já não está nos capacitando para a gente lidar... para a gente ajudar pessoas em crise depois, não necessariamente pessoas que vão passar por uma pandemia, mas assim, hoje eu já tenho experiência de como é passar por uma crise, como é passar por uma pandemia. Então, olha só, eu tô desenvolvendo habilidades novas, eu tô desenvolvendo competências emocionais que podem me preparar para usar toda essa minha vivência com pessoas futuramente. Então, olha só que grande possibilidade a gente tem aí. E sei lá, desde trabalhar com desenvolvimento humano até com negócios, entendeu? Vai que abre um negócio de fazer máscaras. Então, e olha, Priscila, você está falando de uma coisa super importante e que aparece muito no meu trabalho do coaching logoterapêutico. As pessoas, normalmente, elas vêm assim, e elas não se percebem como de forma integrada. Então, elas acham que, assim, elas passaram pela experiência da pandemia, né? Então, elas têm uma expertise da pandemia. Aí, elas tiveram um trabalho de secretária executiva e elas têm a experiência como secretária executiva. Daí, elas sabem muito bem fazer jantares para várias pessoas e acham que isso é uma outra coisa completamente separada. É muito difícil as pessoas perceberem, entenderem os seus saberes de forma coesa, intrínseca, que esses saberes colaboram um com o outro. E muitas situações que eu enfrentei como gestora de empresas, que eu trabalhei muitos anos em multinacional, não eram só os meus recursos empresariais que precisavam ser utilizados. Muitas vezes eu precisei utilizar os meus recursos como mulher, como pessoa, como irmã, como amiga, como professora primária, que eu também fui, né? E nos momentos que nós tínhamos que fazer eventos, aí eu tinha que bolar pensando nos jantares que eu tinha feito na minha casa. Esses saberes são todos meus.
todas as tuas experiências são saberes seus. E tudo soma. Não é que as coisas caem do nada num saco sem fundo. São todos os seus saberes, são todas as tuas experiências de vida, é a tua bagagem. E mais cedo ou mais tarde, você vai precisar desses recursos. Então, de repente, você está lá enfrentando uma situação muito desafiadora na tua empresa, e tudo isso que você aprendeu enfrentando a pandemia, né, no seu prédio, no seu condomínio, na sua família, você vai utilizar todos aqueles recursos humanos, né, num outro cenário, numa outra situação, desempenhando um outro papel. Então, uma das coisas que eu acho mais importante, voltando à ideia de sentido do trabalho, é fazer com que as pessoas enxerguem quantos saberes elas possuem, quantas habilidades elas possuem, e que às vezes elas não valorizam, porque elas estão olhando para não reconhece o emprego. O emprego X, né? Então, aquele emprego X talvez não requeira todos esses saberes. Será? Será mesmo? Né? Então, a ideia sempre é ampliar, a ideia sempre é somar. E eu acho que a logoterapia fala lindamente sobre isso, porque a logoterapia fala sempre da potência do ser humano. Né? A minha capacidade de enfrentar e lidar com os problemas é exatamente tomar posse dessa potência e desenvolver essa potência. E eu posso muitíssimo bem levar isso para o meu mundo profissional, para o meu mundo da criatividade, para o meu mundo do trabalho, seja num trabalho voluntário, ou seja, num trabalho na empresa que eu criei, ou seja, no contrato de trabalho que eu aceitei, no emprego que eu tenho. Né? Então, acho que a gente está falando disso, de somar e bancar esses saberes todos que a vida nos traz. Sim, perfeito. Gente, só um adendo, tá? Que a gente tá tendo participações especiais da Pipoca aqui, tá? Home office é isso aí, né? As participações especiais são sempre ótimas. E Simone, olha só, tem alguns pontos aí que me chamou a atenção, que a gente acha assim, poxa, que capacitação é só capacitação quando eu tô dando uma sala de aula. Mas, pô, que é a sala de aula melhor que essa que a gente tá vivendo agora? A gente tá sentindo, experimentando na pele como é se desenvolver, seja em equilíbrio emocional, seja na nossa capacidade de se reinventar, seja na minha educação financeira, enfim. E tudo isso é uma forma de desenvolvimento humano que eu vou, poxa, usar diante de outras situações, assim, às vezes a gente fica, né, poxa, que o conhecimento, a vivência só eu fazendo uma imersão de um final de semana, poxa, que imersão maior que essa que a gente tá vivendo agora, né, quanto a gente não tá podendo aprender sobre si próprio. E pode falar? Sim, continua, depois eu volto. E eu gosto muito do livro do Patacos, porque, assim, primeiro que o título já fala tudo, né? Prisioneiro dos nossos próprios pensamentos. Porque, assim, às vezes a gente fica naquele looping, naquele ciclo vicioso que a gente chama, né? Que a gente não consegue quebrar aquilo e não consegue sair, não consegue ter atitude, não consegue virar aquela chave, digamos assim. E um dos pontos que mais me marcou no livro é que ele fala assim, haja a favor de si e não contra si. Quando a gente fica com uma ideia fixa na mente, tudo que a gente foca cresce, tudo que a gente foca expande. Se você foca assim, tipo, ai meu Deus, quando que eu vou conseguir um emprego? Ai meu Deus, quando que eu vou voltar lá a trabalhar na minha empresa? Ai meu Deus, o teu sofrimento ele vai aumentar cada vez mais. Então aí é um ponto importante. E um dos pensamentos que o Frankl traz, que para mim também é fantástico, que eu bato muito em todas as lives, porque eu acho que as pessoas têm que ouvir isso, que é assim, o sofrimento sem sentido vira desespero. Então, o sofrimento sem sentido vira desespero. Então, o que ele quer dizer com isso? Que assim, ok, estamos, né, passando por essa situação,
Porém, quando eu olho de uma outra perspectiva e eu entendo assim, poxa, o que será que a vida tá querendo? Qual é o chamado da minha vida nesse momento? O que será que a vida me trouxe? Aí opa, né? Eu ressignifico aquilo para mim. E aí entra o sentido do sofrimento, né? Então é muito disso. Como é bom a gente conhecer logoterapia, não é? Como a vida muda. Eu posso te dizer, a minha vida é outra vida depois que eu conheci a logoterapia. A minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de lidar com as coisas, porque a gente vai mudando, a gente vai se trabalhando. Eu não estou falando nem na forma de aplicar a logoterapia no núcleo de logoterapia G3, ou de dar aula, ou de fazer os meus atendimentos no coaching. Não é disso. Eu estou falando de Simone. A logoterapia me ajudou a melhorar como ser humano, né? Me ajudou a ter uma vida mais leve. Aliás, eu acho que meu grande ganho com a logoterapia foi me tornar uma pessoa mais leve. Tudo é mais leve, tudo é mais fácil. O que não quer dizer que eu não tenha que lidar com dificuldades, com problemas, com adversidades, que eu não tenha sofrimento na minha vida. Mas a forma como eu lido com o sofrimento, essa frase, sofrimento sem sentido vira desespero, a gente aprende, quando conhece a logoterapia, até a lidar com uma situação muito difícil. Difícil. E ainda assim, encontrar algum sentido naquilo. A possibilidade existe. Não quero dizer que você vai encontrar sempre, mas a possibilidade de encontrar algum sentido numa situação muito desafiadora e muito difícil, está lá. É possível. Você pode eu acho encontrar. Que, assim, só que eu acho que um ponto importante para esclarecer também é que assim, eu só vou encontrar sentido na minha vida a partir do sofrimento. Não, não é isso, né? É entender que no sofrimento, apesar do sofrimento, eu consigo encontrar sentido, mas eu não preciso dele para encontrar sentido. E aí, um outro ponto que me remeteu agora também é assim, as pessoas falam muito assim de vocação, né? A gente tá falando muito no sentido do trabalho e remete à vocação. Só que vale lembrar, gente, que legal, Beth, que bom que você gostou aí, ó. Eu falei que essa frase ia fixar. Depois que a gente entende o que essa frase quer dizer e aplica e vive isso na nossa vida, tudo muda. Então, assim, a gente atrela muito o sentido do trabalho à vocação. E, assim, vale lembrar que o que é vocação? Ótimo. Vocação vem de vocare, do latim vocare. E vocare é chamado. Então, normalmente, nesses momentos de vácuo, ao que a vida está te chamando? Né? A quem? Ao que a vida está te chamando nesse momento. Então, tem muitas pessoas que nunca fizeram e estão fazendo algo inédito agora, que assim, por exemplo, na minha comunidade, na igreja a qual eu frequento, assim, pessoas que nunca trabalharam, por exemplo, com costura, e assim, não, eu tô aqui, me ensina, eu me viro, vamos lá, e assim, não, é uma coisa meio que sem pensar, sabe? Tipo, não, eu tô sentindo que eu preciso contribuir, eu nem penso, eu pego e vou. Então, o chamado, ele é muito disso. E eu gosto muito de uma analogia que o Frankl faz, que é a analogia com o alpinista. Então, imagina lá o seguinte, né? Você tá lá, né? Imagina vocês, gente, agora vocês são alpinistas aqui no Pico Marumbi, no Paraná, um frio lazarento. Ó, lazarento é bem coisa de Curitiba. Aquele frio lazarento. É frio aí, é frio. E aí você vai escalar uma montanha, certo? Aí, ok, você prepara o trajeto, você se prepara, você prepara o equipamento, você se veste e tal. E aí você vai pro pico, você tá lá sozinho, porque você é corajoso, né? Aí você começa a subir, você tem em mente exatamente como que é o pico, o que você precisa fazer, quanto tempo você vai levar, e você sabe exatamente onde você precisa chegar. Aí você começa a escalar. E de repente, daquele dia lindo que tinha, ele fecha, o tempo fecha, e de repente aquele pico, ele fica todo nublado. E aí você pensa, né, puxa, e agora, né, o que eu faço?
Então ele fala que quando a gente tem uma missão clara, por mais que o tempo esteja nublado, eu sei aonde eu preciso chegar. E eu continuo escalando. Como alpinista, eu sei onde eu preciso ir. Tá nublado, tá difícil de enxergar, mas eu continuo. Porque eu tenho em mente, eu visualizo exatamente aonde eu tenho que ir. Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dever ser? Enfim. Priscila, isso que você está falando me lembra muito o que nós estávamos conversando antes da live sobre os profissionais de saúde que a gente está atendendo no programa Agir para Cuidar, que é um atendimento para profissionais de saúde que estão enfrentando o Covid-19. É um atendimento que nós estamos fazendo pelo Núcleo de Logoterapia Agir 3, com psicólogos logoterapeutas voluntários do Brasil todo. E o que nós temos tido de retorno desses psicólogos? Que esses profissionais de saúde, embora estejam enfrentando situações dificílimas, embora eles saibam do risco, da probabilidade de que eles vão contrair a Covid-19, embora eles saibam da probabilidade de levar isso para suas casas e para suas famílias, ainda assim, eles têm uma convicção de que eles estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Né? Que era ali que eles tinham que estar. Então eles vão para a linha de frente mesmo, eles seguram a onda daqueles enormes e longos plantões. Não que não seja difícil, nem estressante, nem desafiador, mas eles se mantêm. Eles estão lá. Eles estão lá porque eles têm essa percepção de chamado. Ah, mas todo profissional de saúde é assim? Não, não são todos que são assim, mas muitos são assim. Então, eles têm clareza das dificuldades que eles estão enfrentando, eles têm clareza dos riscos que eles estão enfrentando, mas ainda assim eles estão lá. Eles estão enfrentando, eles estão frente ao problema, respondendo ao chamado. É exatamente isso que você está dizendo. E é o sentido de missão, né? Ele tem aquilo forte nele. Então, essa fala é uma que eu adoto normalmente e que às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas como é que você define o que é sentido na vida? Bom, de uma maneira muito simples, eu defino. Sentido na vida é quando você tem aquela percepção que está tudo no lugar, que está tudo em ordem do lado de dentro, né? E que você está fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, no lugar certo. Esse alinhamento interno, ainda que do lado de fora haja um grande, enorme problema, esse alinhamento interno é a percepção do sentido realizado. Porque o sentido que a logoterapia propõe, o sentido que Frankl fala, não é uma coisa distante, filosófica, metafísica. É uma coisa muito real, é muito concreta. É assim, como é essa percepção de sentido realizado? Ainda que esteja tudo muito confuso do lado de fora, e internamente as coisas estão no lugar, estão no prumo, estão centradas. E também, assim, Simone, contribuindo com a tua fala, eu acho que, eu vejo muita gente com ideia distorcida do que é viver uma vida com sentido, um trabalho com sentido, porque ele atrala muito ao prazer, né? Nossa, então, meu Deus, eu tô realizado! Nossa, eu tenho tesão no que eu faço. E acha que a vida tá repleta de sentido. Só que não é isso. É lógico que eu tendo um trabalho com sentido, ele pode me trazer prazer. Só que às vezes a gente confunde o momento de prazer com encontrei o meu sentido, e não é isso. Então eu acho que assim, a gente vive... eu gosto muito do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês, ele já é falecido. Também, tô na lista, adoro. Nossa, ele tem coisas preciosas. E eu acho que ele conversa muito bem com o Frankl, para deixar claro, assim, Bauman e Frankl conversam muitíssimo bem. Eu concordo. Não é à toa que o meu TCC da especialização foi juntando os dois. É que eu falei assim, caraca, adoro os dois e vamos juntar para ver o que dá, né?
E assim, eu acho que é aí que o Bauman ele fala muito da modernidade líquida, né? O pessoal conhece muito modernidade líquida, amor líquido, enfim. Então, é lembrar, assim, que o Bauman ele traz essa ideia da gente estar vivendo num momento de hedonismo, né? Ah, se eu não tenho prazer, então não faz sentido para mim. Pô, e o Franco ele vai falar que é o contrário, que é Mas assim... nós fomos levados a pensar isso. Uhum, Culturalmente, tudo foi construído de uma maneira que fez com que a gente acreditasse nisso, que se eu não tenho prazer, então não está valendo a pena. Que se eu não tenho prazer, as coisas não estão boas. E aí a uhum, notícia da logoterapia é diferente. perfeito, aham. Porque ele vai falar que o sentido é aquilo que precisa ser feito. É o sentido do dever. É assim, é isso o que precisa ser feito. Eu vou lá e faço. E às vezes é sofrimento. Então eu vou até relatando assim uma situação no âmbito clínico, né? Eu cheguei a ter um caso de uma tentativa de suicídio. Teve vários, mas esse em específico me marcou porque É de eu uma acabei situação pegando no difícil, ato, né? assim. Nossa, e o que aconteceu assim? Eu brincava, né? Que eu falava assim, nossa, o dia que eu consegui salvar a vida de alguém, eu ganhei a minha vida. Então fica aquela coisa muito romântica, muito idealizada, né? Do sentido de vocação. E aí, num belo domingo, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp de despedida da minha paciente. Eu sabia exatamente o que ela ia fazer. Eu me descambei do jeito que eu tava, de moletom, de chinelo, e peguei e fui direto pra casa dela, porque eu sabia onde ela morava. Cheguei lá, não deu outra, né? Ela tinha se intoxicado de medicamento, a gente conseguiu chamar o SAMU, ela foi Nossa, que acudida, fez lá. difícil. Foi uma situação horrorosa. Então, assim, ali eu tava vivendo o meu sentido plenamente. Mas eu saí tão esgotada, eu saí tão assim, ó, eu não quero mais passar por isso. Eu olhei aquela situação e falei assim, beleza, eu cumpri o meu dever, porque eu não faria diferente. Eu fiz exatamente o que a minha vida esperava que eu fizesse naquele momento, porque eu não conseguiria olhar e não fazer nada, sabendo que é um outro ser humano. Mas ao mesmo tempo, depois, a hora que eu cheguei em casa, eu falei assim, não quero mais passar por isso, sabe? Porque, apesar de eu ter cumprido o meu dever, eu ter a minha vida ter tido assim, ó, sabe aquele momento de transcendência, falar assim, meu Deus, a minha vida agora tá cheia, repleta de sentido, mas foi um sentido doloroso, foi sofrido aquele sentido É. assim, ó, ele marcou a minha vida, dos dois lados, positivamente e É, negativamente. Então, o a sentido gente, é isso, né? a gente precisa deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, que não conhecem a teoria da logoterapia, sentido tem a ver, sim, com cumprir aquilo que você decidiu que vai cumprir. Mas isto pode ser enfrentar uma situação muito difícil, como essa que a Priscila está nos relatando, e que assim, não poderia ter feito de outro jeito. A Priscila não poderia ter feito de outro jeito, embora ela tenha tido a consequência de um esgotamento enorme, gastou muita energia vital fazendo isso, né? Mas necessariamente realizar o sentido do chamado da vida não precisa ser difícil. Muitas vezes ele traz Sim, uma alegria. E o perfeito. sentimento que nós buscamos na logoterapia não é sucesso, não é realização, não é prazer, nem Poder, tesão. O status. que a gente busca na logoterapia é alegria. E a Elizabeth Lucas é uma autora que ela insiste muito nisso, nas pequenas alegrias da vida. Aprender Uhum. a olhar, perceber, identificar as pequenas alegrias da vida e cultivar esse olhar. Porque isso é uma coisa que a É. gente aprende. Ah, mas como é que faz para ver pequenas alegrias na vida? A gente pode aprender, tem técnica para isso. E se eu levo uma vida que tem constantemente pequenas alegrias que eu vejo, que eu sinto, que eu valorizo, aos poucos a minha percepção da qualidade da minha vida se torna outra. Né? Uhum, Agora, se a gente fica procurando essa felicidade hedonista que a cultura contemporânea pós-moderna nos uhum. diz que a gente tem que ter, que está mais atrelada a prazer
E assim, Simone, uma coisa assim que também é interessante de pensar é que a Gente, gente. só para avisar uma coisa, se acabar antes, porque as lives do Instagram duram 1 hora, se a gente não conseguir fechar e se despedir, eu retomo, tá bom? Só para a gente fazer o fechamento, porque às vezes o Instagram manda a gente ficar quieta antes da hora que a gente quer ficar quieta. Não, vocês não têm noção, eles colocam um timer aqui, tipo, contagem regressiva, que você se apavora, né? Bom, mas então... Mas assim, a gente ainda tem 10 minutinhos ali para ir levando para uma conclusão do raciocínio. O que eu quero te pedir nesses 10 minutos? A gente tem alguns avisos para dar. Sim, antes de terminar, mas assim, eu quero que você termine com uma mensagem sobre as possibilidades de encontrar sentido perante situações muito difíceis, perante o caos, perante essa pandemia que a gente está vivendo. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e quem vai assistir a live depois no IGTV, no YouTube, etc. Olha, você jogou uma responsabilidade aqui para mim, Simone. Mas você beleza, vamos lá, a gente mata no peito. 2 minutos para dar essa resposta fantástica para gente. Olha a sinuca de bico. Bom, eu acho que assim, em primeiro lugar, gente, lembrar que assim, essa resposta, às vezes a gente fica, porque eu preciso encontrar o sentido, porque eu preciso encontrar o sentido, e às vezes a gente está vivenciando o sentido e não está reconhecendo. E às vezes a gente ele passou por você, você não viu, você não reconheceu. E assim, a gente consegue reconhecer quando a gente entra em contato com a nossa dimensão espiritual, com a nossa espiritualidade, com a nossa essência, que é a nossa dimensão mais profunda. Só que para isso você precisa parar e se ouvir. Sabe aquela vozinha lazarenta que fica quando você deita a cabeça no travesseiro e ela fica ali, ó, te incomodando? É essa voz que você precisa escutar. E para você encontrar formas e ouvir o teu chamado nesse momento, é essa voz que você precisa escutar. E assim, Priscila, mas talvez eu não tenha coisas boas para falar para mim mesma. Tudo bem, você vai ter que criar esse hábito, você vai ter que aprender a se ouvir. Porque é só assim que você vai encontrar respostas. Pronto, falei. Pronto, falei. E falou muito lindamente. Maravilhoso. Gente, vamos lá aos avisos. Essa live vai ficar gravada no IGTV do Núcleo de Logoterapia G3 e no canal do YouTube do AG3 também. Nós vamos enviar para a Priscila, para ela colocar nos canais dela também, se ela quiser. Oba. Né? E outra coisa, estou pedindo então para todo mundo curtir e seguir no Instagram a Priscila, nossa convidada, e legal, o AG3. Curtir e seguir no Facebook, tem muito material. Nós temos um site que chama g3.com.br. E aí tá a nossa missão também, né, Simone, de levar conteúdo e ajudar as pessoas nesse momento também. Aí tá a nossa missão. Com certeza, essa é a nossa missão. Nós temos grupos de estudo. No Núcleo de Logoterapia G3 tem um grupo de estudo de logoterapia para aprofundamento de quem já conhece, de quem já tem formação. Então, a gente tem um grupo de aprofundamento. A gente também tem um grupo de estudos para iniciantes. A Priscila também tem um grupo de estudos do livro Em Busca de Sentido. É específico, isso. É específico do livro, né? Não é um grupo de estudos da logoterapia, é do livro, que tem muita gente que tá aí quem lendo, tiver interesse nesses grupos de estudos todo, manda mensagem particular ou manda mensagem entra no direct Instagram, ali. Pergunta como é que funciona. Mas então nós temos os nossos grupos de estudo num modelo. O modelo de estudo da Priscila é um pouco diferente, é do livro especificamente do Em Busca de Sentido. Tem um livro que chama Coach, que realiza e transforma, que tem capítulo sobre coaching logoterapêutico, que é o trabalho que eu desenvolvo. Acho que não vai dar para ver aqui, mas chama-se Redefinindo Sua Rota de Vida
por meio da logoterapia, que é o trabalho que eu desenvolvo no meu atendimento do coaching logoterapêutico. E a Show. notícia é que este livro aqui eu vou sortear entre os participantes desta live, aquele que for Posso concorrer sorteado. também? Tô brincando. Não, para você eu mando um de presente. Né? E os participantes dessa live, aquele que for escolhido, eu vou fazer uma lista, vou pedir para Priscila depois sortear. Aí nós vamos pedir o endereço e vamos mandar por correio para vocês. E o da Priscila também vou pedir o endereço e vou mandar por correio para vocês. Então, Eba! acho que notícias dadas. Vamos pensar sobre criar grupos, não grupos, mas fazer uma aula sobre sentido do trabalho e a logoterapia, né, Priscila? Podemos pensar sobre isso, né? Tanta gente aqui mandando mensagem, perguntando um monte de coisa. Eu acho que a gente pode pensar em fazer uma aula maior, mais longa, sobre o sentido do trabalho. A Fernanda está fazendo uma pergunta ali. Do ponto de vista da logoterapia, mas aí sim falando de teoria, que hoje não era o momento de fazer essa teoria, de falar de teoria, tá bom? Sim, sim, a ideia é específica do sentido do trabalho. A Fernanda só dizendo ali, sim, Fernanda, faço atendimento de orientação para estudante, sim, tá? Se precisar, me chama no direct. Então, vejam, muitas possibilidades. Isso, gente, é sentido do trabalho. Fazer aquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente acredita. Servir, fazer aquilo com o qual a gente se comprometeu, né? E encontrar maneiras criativas de colocar isso no mundo. Então, isso não quer dizer necessariamente fazer que isso seja um trabalho, um emprego, que seja remunerado. Muitas vezes isso é feito assim, para colaborar com o mundo, para colaborar com as pessoas, para compartilhar. É muito importante. Posso trazer uma frase do Frankl? Sim. Eu vou ler, tá, gente? Porque essa aqui foi só para concluir com um raciocínio legal, né? Rapidinho. Olha, o verdadeiro sentido do trabalho é a intenção de dar, de construir o mundo, de corrigir as falhas humanas, de ajudar, de esquecer-se de si mesmo em prol do outro. Pronto. Ai, Priscila, que linda maneira de terminar este momento. Manda essa frase para mim que eu vou postar aqui na Agir 3 e vou dividir com você. Eu agradeço muito a tua disponibilidade para aceitar o nosso convite. Agradeço todo mundo que entrou, que participou, que interagiu, que mandou um monte de comentários. Que maravilha poder compartilhar a logoterapia com vocês. E teremos outras oportunidades de estar junto. Por favor, cuidem-se, cuidem de si, cuidem das pessoas. Álcool gel. Se puderem, fiquem em casa, não é? Mas se precisarem sair, protejam-se da melhor forma possível. Isso, Priscila, muito obrigada. Perfeito, obrigada a você, gente. Simone. Gente, brigadão, boa noite. Segurança. Muita luz para todos. Até breve. Tchau. Até, gente. Tchau, até mais. Obrigada para todo mundo que esteve aqui conosco.